Ora, boa tarde a todos, mais uma vez, agradeço a presença e vamos então iniciar o webinário sobre as medidas do LEADER que estão previstas no PDR para o desenvolvimento rural local. Como disse o meu colega, depois no final vai estar um link ou um endereço de e-mail com um e-mail para onde podem colocar dúvidas que tenham das medidas, das diversas medidas, ou algumas dúvidas também específicas que possam ter em relação a projetos que estão a ponderar, a submeter. Pronto, agradeço que depois o façam por escrito para o e-mail que designado. O objetivo geral deste webinário vai ter a ver sobretudo com 3 operações dentro do LEADER, que são as que normalmente estão mais relacionadas com promotores individuais ou coletivos, mas que não dependem de associações nem parcerias com serviços públicos ou de natureza pública. Portanto, são medidas que têm mais a ver com a vontade empresarial dos próprios para fazer qualquer tipo de atividade enquadrada no LEADER, que não dependa ou que não tenha a ver com um bem-estar comum ou público do investimento realizado. Portanto, estas 3 operações que vamos falar hoje estão enquadradas na ação 10.2 do PDR e que tem a ver com a implementação das estratégias locais de desenvolvimento. São as operações dos pequenos investimentos nas explorações agrícolas, pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos também, e a diversificação de atividades na exploração. Toda a documentação de suporte que sustenta esta apresentação enquadrei neste slide e toda ela está também no balcão do PDR, no site do PDR. Pode também, através depois da apresentação, pelos links, ser descarregada diretamente a partir desta apresentação. Já agora, no final, depois, e por e-mail, ficamos com o vosso registro de e-mail, vai ser enviada a apresentação e a gravação também da sessão para ouvirem e tirarem dúvidas depois também mais tarde, se assim entenderem. Portanto, nessa apresentação que vai ser enviada, estes links estão ativos e podem descarregar diretamente a informação de contexto das medidas e das operações diretamente a partir da apresentação. Portanto, nós temos aqui basicamente uma parte de legislação, que esta portaria 152 de 2016, que foi depois alterada por outras 3 portarias, ou 4, neste momento até uma 4ª que nem está aqui, que foi recentemente publicada. Por acaso não foi colocada e devia ter sido, mas em termos também operacionais não é muito relevante, tem a ver com o início das atividades ou dos projetos que têm que acontecer nos 6 meses posteriores depois à aprovação, mas não está cá, nem vou falar, são também basicamente estas que são importantes reter. E depois, para cada uma das operações, as orientações técnico-específicas que têm a ver com cada uma e a norma de análise, que é um documento também importante, que explica mais ou menos como é que os técnicos analistas fazem para analisar as candidaturas submetidas. Portanto, toda esta documentação podem consultar no site do PDR 2020. Vamos começar por uma introdução e ver alguns conceitos que são importantes também de conhecer e de entender, até antes de entrarmos especificamente nos requisitos das operações e que vamos passar, entretanto, a ver com alguma atenção. Portanto, uma das coisas que é obrigatória para qualquer uma das operações é a inscrição dos beneficiários, das pessoas ou dos promotores que querem submeter as candidaturas, sejam singulares, sejam coletivos, enquanto beneficiários do IFAP. O IFAP é uma estrutura do Ministério da Agricultura que, de uma forma muito resumida, se assim se pode dizer, é o banco do Ministério da Agricultura que atribui os pagamentos. Portanto, uma candidatura a ser submetida tem que ser previamente, o beneficiário tem que ser previamente registado no IFAP. É logo a primeira coisa que devem fazer se estão a pensar submeter uma candidatura. Este registro é feito numa sala contratualizada com o IFAP, as cooperativas, as associações de agricultores e outras empresas têm muitas vezes este tipo de serviços
E está aqui também neste link uma listagem de sítios de entidades protocoladas com o IFAP que podem fazer isto, até por conselho, e é uma questão de consultarem. Para a inscrição, o que é preciso? Tem que se identificar, tem que haver um documento de identificação, no caso de pessoas coletivas, de singulares, no caso de pessoas coletivas tem que existir a certidão permanente, pode existir ou não um NIB associado, vai ficar, esse NIB pode ficar associado depois à operação ou à candidatura, portanto tem que haver uma conta bancária específica que funciona para o projeto e pode, se houver, ficar já definida no momento da inscrição do beneficiário, e deve também ficar registado um e-mail de contacto, é mais fácil depois, no futuro, qualquer comunicação do IFAP é feita por e-mail e não por carta, e é muito mais rápido e célere depois a resolver as questões relacionadas com o organismo pagador, que é o IFAP. Outra coisa importante e que decorre até quase de forma simultânea ao registro do IFAP é o registro do parcelário. Portanto, eu para ter um projeto tenho que ter parcelas identificadas ou locais identificados onde vai ocorrer o investimento. Isso é feito sob uma base cartográfica do tipo fotografias aéreas, onde vocês digitam depois e fazem a constituição de polígonos, de parcelas que vão ser depois as parcelas que estão associadas à vossa exploração. Esta marcação destes locais não pode ser feita se não se comprovar que se tem acesso à terra ou que se pode ter a exploração daquela terra. Portanto, vai ser necessário, para se fazer esta marcação destes locais no parcelário, os documentos de identificação, mais uma vez, os comprovativos de titularidade das terras, no caso de serem terras próprias, e no caso de não serem terras próprias, os contratos de arrendamento ou comodatos assinados, e depois vai ser necessário, quando temos contratos, que se identifique por via do documento de identificação o titular das terras que assinou os contratos e a certidão de teor ou predial do prédio, fazendo confirmar que quem assina o contrato é o titular do prédio. Portanto, estes documentos serão todos necessários levar a uma sala também de parcelário ou protocolada com o IFAP para se fazer também a marcação dos locais com sinal de investimento no parcelário. É importante que o façam porque a partir do momento em que existe uma parcela marcada ou um polígono de investimento marcado no parcelário, é atribuído um número e esse número é o que vai ficar associado também no formulário de candidatura. Portanto, não há candidatura se este registro prévio das parcelas não se fizer. Organizações de produtores, também vamos ver depois ao longo da apresentação, que vamos falando algumas vezes nesta questão de organizações de produtores, e que este tipo de entidades até prioriza e pontua mais ou menos as candidaturas conforme se é ou não é aderente de organizações de produtores, e importa esclarecer o que é uma organização de produtores. Portanto, uma organização de produtores é uma pessoa coletiva com estatutos próprios, constituída por vontade e iniciativa dos produtores de determinadas produções, que se agrupam numa entidade que tem por objetivo concentrar a oferta e colocá-la no mercado. Portanto, funciona como uma entidade comercial que visa a concentração da oferta e a colocação da mesma no mercado. A constituição das organizações de produtores surge da vontade dos produtores, mas tem uma série de regras que estão enquadradas nesta portaria para se poder efetivar. Portanto, existem número mínimo de produtores a associar-se, existe também volumes de faturação a atingir que por vezes limitam a vontade inicial existente de constituição, mas existem diversas organizações de produtores reconhecidas dentro da Direção Regional do Norte. Aqui está o Norte, mas temos para o Centro, temos para o Ribatejo Oeste e para o Sul. Existem diversas OPs reconhecidas, e quando se fala do reconhecimento, portanto, são processos que iniciam por vontade dos produtores e que depois, no final, são
culminam no reconhecimento dado pelo Ministério da Agricultura, cumprindo-se todas as regras para a sua constituição. Esta visão de uma ligação ao P por parte do PDR e a priorização que eles dão tem a ver com o facto de as candidaturas deverem ser pensadas numa lógica de vou produzir e já tenho a quem vender, ou estou incluído numa organização que depois vai escoar a produção e, portanto, quem tiver este cuidado vê as candidaturas com mais pontuação e eventualmente também vê depois as produções com um escoamento mais fácil. O problema aqui tem muitas vezes a ver com a dificuldade que existe em ser aderente destas organizações de produtores. Não depende da vontade própria de cada produtor, depende da estratégia e da necessidade de produção das organizações de produtores e muitas vezes já não há espaço para entrar novos aderentes e por vezes é complicado esta adesão, embora seja priorizada em termos de candidaturas. Têm que ver para aquilo que pensam fazer, se existem OPs reconhecidas e se estão abertas ou não a novos aderentes. Aconselho aqui a consulta depois dessas listagens de operadores, de organizações de produtores e depois um contacto, a ver se há esse interesse ou não. O plano empresarial da candidatura, também é um aspecto importante. Basicamente este plano empresarial da candidatura é o formulário de candidatura, que é desmaterializado. Neste momento o PDR tem as candidaturas todas em formato digital, portanto são acessos entre-se com acesso restrito, produtor ou consultora que vai fazer o projeto e existe um formulário de candidatura eletrónico para cada uma das medidas. Nesse formulário de candidatura eletrónica vamos descrever basicamente este plano empresarial, a que vai ser adicionado depois uma memória descritiva que no fundo descreve mais ou menos aquilo que se pretende fazer e os objetivos a atingir em texto. Mas o formulário de candidatura muitas vezes é de fácil preenchimento, até tem locais para preencher com informação mais ou menos que é fácil de obter e basicamente é esta, é uma descrição da situação inicial, é um plano de investimentos que tem que ser alocado a este projeto, é definir um potencial de produção que se espera para determinada cultura ou determinado tipo de operação que vamos ter. É um estudo económico também que comprove que a operação apresenta viabilidade económica, portanto aqui é importante a questão da viabilidade económica da operação. É um cronograma de execução, o início e um fim, que se prevê para a operação, etapas e metas a atingir, a maneira como vamos financiar a operação também tem que estar devidamente descrita, os mercados e as vias de escoamento da produção, como é que vamos vender, lá está a questão de se tivermos uma OP que esteja interessada, é importante referir isso em candidatura e de até juntar comprovativos de que de facto acontece e vai acontecer. E depois também é importante nós, em função do anúncio do concurso, vermos qual é a pontuação da candidatura e identificarmos onde o beneficiário e o promotor da candidatura pensa que vai ter pontuação. Outra coisa importante tem a ver com a identificação das regiões a nível do PDR, portanto, e nós temos basicamente duas tipologias, temos regiões menos desenvolvidas e regiões desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, portanto, que é este mapa que aparece à vossa esquerda. Toda a região norte, centro e Alentejo é a região menos desenvolvida, Lisboa e Algarve já são regiões, o Algarve é a região de transição e a região do Vale de Lisboa já é uma região desenvolvida. Portanto, tem a ver com o PIB per capita, mas o que interessa para aqui é que uma candidatura onde o apoio é de 50% em região menos desenvolvida e é de 40% a região desenvolvida, portanto a distinção está neste mapa, regiões norte e centro, qualquer localização está em região menos desenvolvida, portanto tem em termos de apoio a mesma percentagem. Só
se estivermos no Algarve ou Lisboa é que podemos eventualmente perder alguma taxa de apoio, porque são regiões de transição ou já desenvolvidas. Esta questão que aparece aqui à vossa direita é um mapa das regiões ou das zonas desfavorecidas de montanha, que também vamos ver para algumas medidas é distinto e basicamente também o que vemos neste mapa é que quase 90% do território se enquadra em região desfavorecida de montanha, só o litoral não é a região desfavorecida de montanha. Também, para quem está a pensar nas candidaturas, hoje existe bastante informação sobre preços unitários tabelados. Muitas vezes não podem por si suportar a apresentação da candidatura, porque uma candidatura tem que ser suportada e os preços apresentados no plano de investimentos têm que ser suportados por orçamentos a recolher junto de prestadores de serviço ou de empresas que trabalhem em determinadas áreas que vão ser alvo de investimento na nossa candidatura, mas podemos ter uma ideia daquilo que o PDR pode considerar ou não como limites razoáveis para determinados investimentos. Portanto, naquela documentação de suporte que existe numa das primeiras folhas desta apresentação, na norma de análise também estão alguns valores tabelados que podemos ver aqui, não vamos estar a ver em pormenor, mas existe já muita informação sobre plantações, sobre equipamentos mais ou menos tabelados e basicamente o que podemos depreender é que podemos ter orçamentos com valor superior, mas a não ser que sejam muito bem justificados e que sejam distintos de alguma informação que consta destas tabelas, a verdade é que os técnicos analistas depois baseiam-se nestes preços unitários e, portanto, será mais ou menos por aqui que o nosso orçamento vai ser ou não corrigido. Portanto, vista esta parte inicial dos conceitos, alguns conceitos importantes que vamos passar depois a ver nos requisitos de cada uma das operações, passamos agora... Peço desculpa, estou com alguma tosse, vou tentar que não ocorra muitas vezes, mas às vezes é quase impossível. O enquadramento das medidas. E vamos começar aqui pelo PDR, portanto, o líder, a estratégia, a medida 10 do líder, está incluída dentro do PDR. E o que é o PDR? É o Programa de Desenvolvimento Rural, que vigora desde 2014 e que vai terminar em 2020. As medidas ou as operações específicas que falamos, que vamos falar, estão dentro da medida 10 e depois estão dentro da ação 10.2, que tem a ver com a implementação das estratégias locais de desenvolvimento, que são definidas para determinadas regiões, que vamos ver um pouco mais à frente, em particular. Portanto, o PDR tem diversas medidas para diversos tipos de características de operações, desde da parte da formação, à parte de investimento fora do líder, ao líder, às agroambientais, aos seguros de colheita. Portanto, tudo isto que tem a ver com a produção agrícola está enquadrado a nível de apoios no PDR 2020. Portanto, tem uma dotação total de 4,17 mil milhões de euros, é financiado pelo FEADER, que é a parte da componente europeia, em 85%, e fica o Estado português do Orçamento de Estado, normalmente, depois depende um pouco das medidas, mas com uma capacidade, um esforço de 15% sobre o valor dos investimentos que são aprovados. No que respeita ao líder, a 31/10/2018, nós podemos olhar ali um bocadinho mais para a direita e ver os indicadores de execução. Portanto, nós temos, neste momento, o PDR tem baixas taxas de compromisso de projetos aprovados que estão comprometidos a nível de determinado valor para poder ser executados pela parte do PDR e também temos baixas taxas de execução. Isto quer dizer que há, provavelmente, ainda valor dentro da medida, do líder, para a abertura de novos concursos e a decorrer que estão neste momento ativos e a decorrer em 2019 e 2020. Portanto, nós temos ali taxas de execução
finais de 4, 6, 8, que são muito baixas, portanto, ou por desconhecimento das pessoas, ou porque há outro tipo de constrangimentos que leva as pessoas a não submeter candidaturas ou depois a não as executar. De facto, há valores de execução muito baixos no líder. O líder e a medida 10 do líder tem a ver com zonas específicas, normalmente mais interiores e rurais, onde se enquadram depois aquelas zonas de montanha que vimos, zonas favorecidas de montanha. Quase todas as zonas líder são também simultaneamente zonas desfavorecidas. O PDR incorpora na ação 10.2 apoios que visam implementar estratégias de desenvolvimento destas regiões ou sub-regiões com mais dificuldades, por assim dizer. E estas estratégias são definidas, ou devem ser definidas, pelos agentes locais de cada região. Portanto, isto, nós termos uma região do Minho ou do Alentejo tem necessidades diferentes e tem provavelmente também estratégias diferentes de desenvolvimento rural dessas regiões. Portanto, a nível cultural, por exemplo, e até a nível de priorização das culturas, teremos certamente culturas diferentes ou a promover de forma diferente, seja no Minho, seja no Alentejo. Portanto, as estratégias são definidas pelos agentes locais e vamos entrar na definição de grupos de ação local, que está agora na página seguinte, só aqui voltando um bocadinho atrás. Portanto, este mapa até já é antigo, mas vemos aqui uma dispersão de diversas zonas e diversos territórios distintos onde funcionam os GAL, os gabinetes, os grupos de apoio local. E o que é que são então os grupos de apoio local? São associações, normalmente sem fins lucrativos, que resultam de parcerias e de contratos de parceria entre vários interlocutores públicos e privados locais, câmaras municipais, associações, escolas, uma série de entidades que têm relevância a nível local e que depois se associam num grupo de ação local que vai estabelecer então as estratégias para o desenvolvimento desse mesmo território. Tenho aqui alguns exemplos. Nós estamos aqui perto da feira, ou somos da feira, e portanto aqui à volta temos a Adritem, a Adrimag e a AIDA com zonas de intervenção distintas. Portanto, cada GAL tem uma zona de intervenção fechada, definida por freguesia até. Portanto, é da competência da Adritem determinado território, é da competência da Adrimag determinado território e é da competência da AIDA, neste caso, determinado território. E esses GAL vão definir as estratégias e vão também, no que diz respeito ao PDR e à ação 10.2, decidir quando é que abrem os concursos, qual é a sua atuação e quais os projetos a financiar. Portanto, a análise depois dos projetos vai ser feita por estas estruturas, por estes GAL. Podem ver depois no site do PDR, e se clicarem depois na apresentação neste link, vai-vos abrir uma janela onde podem pesquisar pela freguesia, pelo concelho e distrito, se a vossa freguesia está inserida ou não no GAL, porque como vimos, nem todo o território está em zona GAL. Há territórios que não estão, principalmente mais encostados aqui ao mar, nesta faixa litoral, há muitas freguesias que não têm GAL e portanto não podem, não tendo um GAL que faça a gestão desse território e que seja responsável por esta medida, não podem apresentar candidaturas no líder. Tem que ser obrigatoriamente um território gerido por uma GAL para ter acesso a uma candidatura nestas operações que vamos falar.
Neste momento não, isto a 27/11, relativamente há pouco tempo, nós tínhamos aqui uma listagem de, nestas operações que falei, que tem a ver com os pequenos investimentos, nas explorações agrícolas, com os pequenos investimentos na transformação e comercialização e na diversificação das atividades na exploração agrícola, temos estes concursos que estão ativos para diversas GAL. E se observarem, vê ali distintas dotações e também períodos de abertura e fecho diferenciados. Portanto, são os GAL que publicam depois, em determinado momento, a abertura de um concurso no PDR e, a partir desse momento, podemos fazer a apresentação da candidatura. Das três operações que vamos falar, de uma forma também muito resumida, ver aqui objetivos, beneficiários e investimentos elegíveis. Portanto, nos pequenos investimentos na exploração agrícola, o objetivo é que quem exerça ou quem pretenda exercer alguma agricultura ou atividade agrícola nesses territórios GAL, em determinada GAL, possa ter possibilidade de um apoio para modernizar a exploração que já tem, ou para iniciar até uma exploração nova, e tem uma medida que é esta, a operação, onde pode fazer ou pedir o apoio, apresentar uma candidatura para apoio a determinado investimento. Os beneficiários são pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividades agrícolas em territórios GAL. Investimentos elegíveis vão desde pequenas construções a pequenas plantações, máquinas e equipamentos para modernizar determinada operação cultural que se queira melhorar, e rega, a nível de culturas existentes ou de culturas novas, também a questão da rega é muito importante, seja para captações de água, seja para topagem e distribuição de água, seja para a modernização de rega já existente. É uma medida que pode contemplar investimentos deste tipo. Também pequenas plantações podem ser previstas, e é uma medida que até é priorizada e tem pontuação maior se forem previstas plantações. Outra operação tem a ver com os pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, e aqui podemos ter investimentos para transformar produtos agrícolas e depois os comercializar, ou podemos ter investimentos só para a parte de comercialização de produtos agrícolas. Portanto, ou aqui já somos determinada estrutura que vende e que processa produtos agrícolas, e queremos modernizar também a nossa exploração a nível de equipamentos de frio, a nível de parte de embalamentos ou de movimentação de cargas, por exemplo, dentro da empresa. Tudo isso pode ser incluído a nível de investimento elegível. As pessoas também podem ser, os beneficiários podem ser pessoas singulares ou pessoas coletivas que exerçam atividades de transformação ou comercialização de produtos agrícolas em território GAL também. Em termos de investimentos elegíveis, podemos estar a falar aqui de melhoramentos a nível das construções, que tem a ver com a parte de transformação ou comercialização, a requalificação de bens imóveis, compra de máquinas e equipamentos, software a nível de melhoramento de determinada componente que tem a ver com aplicações, pode estar previsto e deve estar previsto, e também às vezes estudos que têm a ver com a parte de marketing e branding, bem como também projetos de arquitetura e de engenharia associados ao investimento e às obras que são necessárias fazer. Da operação de diversificação de atividades na exploração agrícola, esta operação tem a ver com, o objetivo dela é melhorar o rendimento de determinado agregado familiar que habite, tem a residência num território GAL, que permita também fixar a população nestes locais. Portanto, temos que ter já alguma relação com atividades agrícolas, mas esta operação permite que outras atividades que podem não ser agrícolas também se relacionem com aquela exploração, fazendo aumentar o rendimento disponível do agregado familiar ou do determinado promotor que quer investir em alguma atividade que não é exclusivamente agrícola.
beneficiários, mais uma vez, pessoas singulares ou coletivas, ou membros do seu agregado familiar. Portanto, podemos ter uma exploração de uma determinada pessoa e ser a mulher ou o marido dessa pessoa que tem a exploração a apresentar este projeto. Investimentos elegíveis têm a ver com as atividades a desenvolver e apoiam a elaboração dos projetos, também a recuperação de determinadas construções, aquisição de equipamentos, viaturas aqui que possam estar relacionadas com determinadas atividades a desenvolver que precisem e para as quais seja indispensável uma viatura, e outro tipo de despesas também imateriais. Requisitos a cumprir para podermos apresentar as candidaturas. Já vimos a questão da necessidade prévia de estar inscritos enquanto beneficiários do IFAP, a questão também do parcelário agrícola, de marcarmos as parcelas a nível que vão ser alvo de investimento. Para esta medida, ou para esta operação, pequenos investimentos, há necessidade de o promotor ter domicílio fiscal no concelho abrangido pelo Magal ou num concelho limítrofe, no caso do domicílio fiscal. Tem que estar legalmente constituído, se a candidatura for submetida por pessoa coletiva. Se for pessoa singular, esta operação não precisa que a pessoa tenha atividade aberta no momento da submissão, mas fica com o compromisso depois de abrir a atividade posteriormente. Tem que cumprir as condições legais da atividade que já possa ter, se existir. Vai ser necessário cumprir, por exemplo, a questão dos animais. A atividade pecuária terá que estar regulamentada e vai ser pedido, em fase de análise, que se submeta aos documentos de licenciamento das atividades que já estão a ser feitas. O volume de negócios ou de pagamentos diretos, pagamento direto tem a ver com ajudas recebidas na parte agrícola, tem que ser inferior a 100 mil euros por ano e é comprovado através do envio do anexo B ou declaração de IRS, no caso de pessoas singulares, IRC ou IES de pessoas coletivas. E depois também vai ter que comprovar que não tem dívida às finanças e segurança social, embora para efeitos de candidatura e submissão da candidatura este critério não tenha que estar, no momento da submissão, não tem que estar cumprido. Vai ter que estar cumprido no momento da aprovação e nos posteriores pedidos de pagamento a realizar. Portanto, não vai ser pago nada a nível de apoio se esta situação não estiver regularizada a nível de finanças e segurança social. A nível da operação, para as três operações, para as três medidas que vamos falar, é obrigatório que os investimentos estejam localizados em GAL, em territórios geridos por determinada GAL. No caso da operação 10.211, pequenos investimentos, o investimento elegível tem que ser superior a 1.000 euros e tem que ser inferior a 40 mil euros. Portanto, há aqui um intervalo que eu vou ter que situar o meu investimento. No caso dos pequenos investimentos, o projeto tem que apresentar coerência técnica, económica e financeira. Isto quer dizer que eu, ao realizar um investimento, vou ter que demonstrar que tecnicamente ele é preciso e funciona para aquilo que quero fazer. Economicamente, eu não tenho que ter um projeto com viabilidade económica nesta operação, pequenos investimentos, mas tem que ter razoabilidade económica. Portanto, eu vou fazer um investimento e o proveito que vou ter não pode ser inferior ao que custa o equipamento ou às vantagens que me vai dar ao longo da vida útil do projeto, e também tem que ter coerência financeira. Eu tenho que demonstrar como é que vou fazer o pagamento daquele investimento e como é que ele vai ser amortizado depois ao longo do tempo. Tem que se cumprir todas as disposições legais relativas aos investimentos propostos. Portanto, se eu tiver a beneficiação de determinada construção, eu tenho que antecipadamente ver, a nível de licenciamentos, o que é que eu vou precisar, e se estiver a falar de furos e depósitos, têm que estar licenciados também na Agência Portuguesa do Ambiente. Tem que ver depois condicionantes de uso do solo, se tiver solos RAN ou REN,
eu tenho que ver se determinado investimento pode ser ou não pode lá ser colocado. Portanto, todo este trabalho devia ser prévio à submissão de uma candidatura, porque depois podemos ter uma candidatura aprovada e determinado investimento não poder lá ser colocado por alguma condicionante que seja impeditiva. A nível das operações todas que vamos ver, a regra é esta, que tem a ver com os prazos de execução, deve iniciar-se no período de 6 meses e concluir-se no período de 24 meses. Podem ser feitas pedidos de alterações de data, mas têm que ser devidamente justificados, e o normal e o que o PDR quer é que, e a SGAL também, é que estes investimentos decorram neste período temporal. Portanto, em 6 meses eu vou ter que apresentar um pedido de pagamento 6 meses depois da aceitação do termo, que tem a ver com a aprovação da candidatura, e depois a contratualização das ajudas com o IFAP. A partir do momento em que há a assinatura ou a aceitação dessa contratualização, desse contrato, eu tenho 6 meses para apresentar um pedido de pagamento. E isso com pedido de pagamento de despesa física que está prevista, que comprova também que eu estou interessado em fazer o projeto. Portanto, tem que acontecer nestes 6 meses. E tem que ser concluída a operação depois em 24 meses. Deve ter, se não a candidatura chumba, uma pontuação superior a 10, depois vamos ver à frente o que é que isto quer dizer, e a nível de despesas, elas são elegíveis a partir do momento da submissão. Portanto, eu posso submeter o projeto e começar a fazer investimento. Se vier aprovado, essas despesas faturadas podem ser apresentadas a pagamento. O problema que reside aqui é que não há nunca nenhuma garantia em absoluto que determinada candidatura submetida possa ser aprovada. Portanto, se há investimento que eu faço e depois as coisas podem correr mal a nível da decisão da candidatura, a despesa feita, eu se quiser posso reapresentar a candidatura, corrigi-la e reapresentá-la, mas a despesa feita já vai ter data anterior a essa nova submissão. E aí é não elegível. Portanto, o normal também é que as pessoas avancem com os investimentos depois de terem a certeza que a candidatura está aprovada. Em termos de taxas de apoio, os apoios previstos são de 50% para as tais regiões menos desenvolvidas, como vimos no mapa, se lembram, região menos desenvolvida, toda a região norte e centro é a região menos desenvolvida, e é de 40% para as outras regiões, Algarve e Lisboa. Da operação 10.2.1.1.2, pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, muita coisa que falámos na operação anterior é válida para esta. Portanto, a questão da inscrição enquanto beneficiário do IFAP, a questão do parcelário agrícola, dos locais onde vai ser alvo de investimentos estarem localizados no parcelário, a constituição legal da pessoa coletiva. Portanto, se o projeto é para apresentar numa pessoa coletiva, e normalmente este tipo de projetos, as estruturas já existem, portanto, e normalmente são pessoas coletivas, têm que estar legalmente constituídas, têm que ter o início de atividade, têm que ter a certidão permanente, e isso é tudo preciso de enviar em candidatura. Tem que cumprir também as condições legais da atividade. Se estivermos a falar de um entreposto, tem que estar licenciado a nível da Câmara, e a atividade industrial tem que estar também licenciada. A nível de requisitos económicos e financeiros, no caso de pessoa coletiva, tem que cumprir este requisito da autonomia financeira superior ou igual a 20 no ano anterior ou no ano da candidatura, mas aí é obrigatório que depois o ROC ou o TOC demonstrem em balanços provisórios que, de facto, essa autonomia financeira, este rácio de autonomia financeira se verifica. No caso de ser pessoa singular, vai ter que não tem autonomia financeira, portanto não dá para ver este rácio, mas vai ter que se comprometer a financiar pelo menos 25% do investimento elegível. Tal como na operação anterior, a questão de ter a situação contributiva regularizada a nível de finanças e segurança social é também obrigatória para pagamentos futuros. Portanto, não é obrigatório na candidatura, na submissão, mas é obrigatório depois para receber os apoios que estão previstos. Da operação, requisitos da operação, tem que estar localizada em território legal.
Neste caso desta operação, o investimento tem que ser superior a 10 mil euros e inferior a 200 mil euros. Tem que demonstrar viabilidade económica e financeira através do apuramento destes rácios ou de indicadores económicos de VAL e TIR, e a VAL tem que ser superior a 0 e a TIR tem que obrigatoriamente ser superior a 1,5, porque senão não pontua num critério que é muito importante, que tem a ver com a parte económica, e muitas vezes não se consegue a tal pontuação de 10. Portanto, é importante aqui garantir que a nível da TIR temos sempre pontuações acima de 1,5%. Para atividades de transformação, temos que ter a nossa pessoa coletiva, a nossa empresa, com um CAI específico e que está enquadrado aqui no que define o PDR, já vamos ver no slide posterior. Se forem investimentos ligados com a parte de comercialização, a parte de comercialização só tem a ver com produtos agrícolas, portanto não vamos aqui vender sapatos nem ferragens. Isto tem a ver depois com investimentos previstos para venda de produtos agrícolas que se enquadram naquele anexo que vem ali referido. Tem que assegurar, no caso de fontes de financiamento alheias ou de capital, que, por exemplo, um empréstimo bancário, o promotor em candidatura, se vai recorrer a crédito, tem que, pode ser até através de uma declaração, mas comprometer-se a dizer que vai financiar a operação através de um crédito, e o custo desse crédito deve ser refletido nas contas do projeto, portanto, nas contas económicas de custos, os juros devem estar lá refletidos. Tem que cumprir as disposições legais aplicáveis aos investimentos, tal como na operação anterior. Qualquer construção, qualquer beneficiação até de construção tem que estar licenciada, tem que se pensar nisso também para ver como é que, se não há constrangimentos, às vezes a nível das câmaras, que impeçam determinada execução de determinado investimento. Tal como no anterior, deve iniciar-se e concluir-se em 6 e 24 meses. Devemos assegurar uma VGO avalia da operação à pontuação superior a 10, e tal como no anterior, as despesas são elegíveis após data de submissão. Aqui, as despesas elegíveis após data de submissão, há aqui uma ressalva, que não está aqui, mas provavelmente devia estar. As despesas têm a ver com a preparação da candidatura. Imaginem um projeto de arquitetura ou de engenharia que é necessário para determinado investimento, pode ser aceito até 6 meses antes da submissão. Portanto, é uma ressalva e é uma exceção a esta regra que já agora friso. A nível de apoios, temos um apoio de 45% se estivermos em regiões menos desenvolvidas, e temos um apoio de 35% para as restantes regiões. Daqueles CAIs anteriores que vimos, que devem estar enquadrados para a transformação e para a comercialização de produtos agrícolas, estão aqui. Não vamos também estar a ver isto. Portanto, eu, se quero ter um projeto e verificar se determinada transformação ou equipamento que eu vou comprar para processar determinado produto está ou não está enquadrado, eu tenho que vir a esta listagem e ver se o CAI daquilo que eu pretendo fazer, ou do CAI que eu tenho na minha atividade, está ou não está dentro da listagem de CAIs enquadráveis. Portanto, isto estão aqui, são vários, desde a parte animal à parte de produtos hortícolas e de frutos. Há uma infinidade aqui que engloba quase tudo aquilo que tem a ver com processamento de produtos agrícolas. A parte de comercialização também tem que respeitar os produtos agrícolas do anexo 1, que estão também nesta tabela, e estão aqui todos, ou quase todos, os que são normais também a nível da produção cá em Portugal. Da operação 10.2.1.3, diversificação das atividades na exploração agrícola, nós devemos, mais uma vez, estar inscritos enquanto beneficiários do IFAP, parcelas marcadas no parcelário agrícola, legalmente constituídos pessoas coletivas, cumprir as disposições legais da atividade que já tenho ou que posso ter a nível de licenciamento de instalações e da atividade. Mais uma vez aqui que estes rácios de autonomia financeira, no caso de pessoas coletivas, têm que ser cumpridos, autonomia financeira de 20%, se for pessoa singular, tem que comprovar que tem capacidade para financiar 20% do investimento, tem que ter as situações de não dívida às finanças e segurança social em dia,
e a nível da operação, localizados em território GAL. Para esta operação, o investimento é tal como o da anterior, enquadrava entre os 10 mil euros mínimo e 200 mil euros máximo. O enquadramento das atividades que eu pretendo vir a ter de forma acessória à exploração também estão definidas e têm enquadramento aqui no PDR, são sobretudo relacionados com o turismo em espaço rural, serviços de recreação e lazer, serviços relacionados com a agricultura e silvicultura, podem também ser específicos e determinados pelo GAL em determinado aviso de concurso. Portanto, esta medida visa que eu complemente a atividade de produção que posso ter com outros serviços não agrícolas. E os serviços não agrícolas que eu pretendo fazer têm que ter enquadramento nos CAIs que estão ou definidos pelo PDR ou então que o GAL determine como prioritários. Portanto, aí vamos ter que esperar pelo concurso e ver se determinada atividade que eu quero ter de forma adicional à exploração agrícola está ou não está a nível de prioridade definida pelo GAL. Tem que ter também viabilidade económica e financeira para este tipo de projetos, tem que declarar como é que vou financiar a operação, se for por via de crédito, mais uma vez, o custo com juros deve estar refletido nas contas e deve haver uma declaração a dizer que o financiamento da operação se vai fazer por essa via. Tem que cumprir as disposições legais, mais uma vez, não vai ser pago nada que não esteja, em termos de licenciamento, devidamente feito. O período de execução de início e de fim é a mesma coisa, pontuação superior a 10 e também a questão das despesas elegíveis serem elegíveis após data de submissão, faturadas depois de data de submissão. A nível de apoios, tem um apoio de 50% e aqui já no SE, em região menos desenvolvida ou não, tem a ver com o critério de criação de postos de trabalho. Portanto, se forem candidaturas que o apuramento do número de horas de trabalho ou de criação de postos de líquidos de trabalho suportar se for superior a uma OTA, eu vou ter um apoio de 50%. Se for inferior ou se não criar postos de trabalho com o investimento que vou fazer, tenho uma taxa de 40%. Estas CAIs ou estas atividades que podem ser então complementares à minha exploração agrícola são as que constam deste anexo que estão na portaria que define as medidas e lá estão aqui a parte do turismo importante, a parte de serviços de recreação e lazer, muitas vezes associadas também ao turismo. Outros CAIs, está aqui arriscado, mas não devia estar, outros CAIs que os GAL possam, por sua iniciativa, definir como prioritários, e os serviços relacionados com a agricultura ou com a silvicultura e a exploração florestal também são elegíveis como atividades que podem ser alvo de ajudas para investimento. A nível da pontuação das candidaturas, um aspecto importante que importa que a nossa candidatura tenha o máximo de pontuação possível e posso-vos dizer que o 10 é o mínimo para nós termos uma candidatura que possa ir para a análise, mas a verdade é que para a aprovação, muitas vezes como há pouco dinheiro, o que vai distinguir é esta VGO de cada candidatura e nós para projetos líder teremos que garantir pontuações de candidatura sempre acima de 15, 16, 17, será por aí o necessário para nós termos alguma salvaguarda de que a candidatura não vai ter condições de aprovação, mas como o concurso tem pouco dinheiro, vão priorizar depois as candidaturas que têm 16, 17, a minha que tinha 14, o dinheiro não chegou para aprovar. E o que é que pontua as candidaturas? São estes critérios que estão aqui. Estes critérios são diferentes em função da operação, também podem ser diferenciados pela GAL que abre o concurso, podem priorizar mais uma coisa ou outra, mas normalmente seguem a lógica que aqui está.
Se a operação está ligada a uma OP, se a operação é apresentada por um jovem agricultor, se a operação tem melhoramentos fundiários e plantações, se a operação visa ou tem investimentos relacionados com a utilização eficiente dos recursos, ou onde se demonstre que vamos aumentar vendas ou reduzir custos a nível daquilo que já fazemos. Um ponto importante, se vai de encontro ou não às estratégias de desenvolvimento local e também os pagamentos diretos que são recebidos pelo agricultor, são ali compreendidos, se têm inferior a 5 mil euros, são compreendidos entre 5 e 15 mil euros, ou se são superiores a 15 mil euros. Estes pagamentos diretos têm a ver com ajudas dadas à produção, por exemplo, o RPB, o regime de pagamento base, que é dado aos agricultores ativos que têm determinadas áreas de produção e que recebem em função das áreas que vão cultivando. Portanto, aqui quem tiver valores de pagamento direto superior a 15 mil euros vai ter zero neste parâmetro. Se olharmos aqui para a forma como isto é pontuado, vemos que o parâmetro, o critério que vale mais, é sempre esta questão relacionada com a estratégia de desenvolvimento local. Vale 0.4 na fórmula de cálculo, é o parâmetro que eu tenho realmente que ver e que afinar. Este parâmetro vai ser diferente sempre de concurso para concurso. A GAL, em determinado momento, pode definir que vai priorizar determinadas culturas em detrimento de outras, pode dizer que vai priorizar determinadas produções em detrimento de outros, mas basicamente, e de uma forma assim resumida, o que importa eu depois ter a atenção é quais são os critérios que a GAL definiu como prioritários e que vão de encontro à estratégia de desenvolvimento local. No caso desta operação dos pequenos investimentos na exploração agrícola, normalmente são o tipo de produtos que eu quero produzir, o tipo de fruteira que eu quero instalar, o modo de produção que eu quero ter, se é biológico, se é de produção integrada, se estou ou não estou associado a cooperativas agrícolas da região ou não. Tudo isso eu tenho que depois ver no concurso como é que é priorizado. A nível da operação dos pequenos investimentos de transformação, mais uma vez aqui a questão de uma ligação ao OP é importante, pontua ou não, em função de eu cumprir ou não este requisito. Os postos de trabalho, aqui também pontua, se eu tenho a tal operação que vai gerar pelo menos um posto de trabalho com mais de 1.800 horas de trabalho anual. A taxa interna de rentabilidade, aqui já são estas duas medidas seguintes, como tem que ter viabilidade económica, a TIR tem que garantir que ela é sempre superior a 1,5 para ter pontuação. E, mais uma vez, a estratégia de desenvolvimento local, que aqui, no caso específico destas medidas, vai no sentido de determinadas caixas que são prioritárias, determinados agrupamentos e transformação de determinados produtos. Os produtos de qualidade muitas vezes também estão referidos como prioritários em relação a outros. A inovação produtiva que eu vou colocar a nível do investimento proposto, tudo isso tem a ver com a estratégia de desenvolvimento local e eu tenho que ver na GAL e no concurso que quero submeter a candidatura se pontua ou não. A nível por fim, a operação de 10.2.1.3 tem estes critérios de pontuação. Tem também o critério de jovem agricultor, portanto eles priorizam quem tem condições de primeira instalação, os postos de trabalho, a questão da proteção e utilização eficiente dos recursos, tem que demonstrar que aumenta as vendas e que reduz os custos de produção na exploração que tem. Aqui posso também pontuar neste critério se numa lógica de certificação ambiental e de certificação energética, portanto muito daquilo que este critério pretende é que as atividades que eu vou ter sejam certificadas ambientalmente e energeticamente e com aproveitamento até de subprodutos, energias renováveis, por exemplo, também. A taxa interna de rentabilidade também tem que garantir que ela é superior a 1,5%. E a estratégia de desenvolvimento local, mais uma vez, são um critério que vale 0.4.
e, portanto, eu tenho que garantir que a este nível pontuo com o máximo que for possível, cumprindo os critérios de pontuação que vierem a ser definidos pela SGAL para determinado concurso. A nível de despesas elegíveis e não elegíveis para a operação de pequenos investimentos na exploração, já fomos falando, portanto, tem a ver com pequenas construções, pequenas plantações, sistemas de rega, máquinas e equipamentos. Investimentos não elegíveis, não posso comprar nada que seja usado e os animais reprodutores também não são elegíveis. Também não são elegíveis vedações. Na operação 10.2.1.2, aqui já a vedação e preparação dos terrenos é elegível, portanto estamos a falar de pequenos investimentos na transformação e comercialização, edifícios e outras construções ligadas às atividades a desenvolver, máquinas e equipamentos ligados com a parte da transformação e comercialização, frio, industrial, sistemas de transporte, automatização de equipamentos e de processos, também elegível. Não elegíveis, mais uma vez, equipamentos em estado de uso e equipamentos de escritório imobiliário. Muitas vezes aparecem também como investimento previsto, mas de facto nesta medida não são elegíveis. Na ação 10.2.1.3 são elegíveis a elaboração de estudos e projetos de arquitetura e engenharia, se estiverem associados a determinada construção que eu preciso fazer para ter outra atividade complementar àquilo que já faço. Software aplicacional também é elegível. Aquisição de equipamentos que sejam necessários para aquela atividade. Aquisição de viaturas. Esta é a única medida onde uma viatura, por exemplo, um 4x4, pode fazer sentido para a abertura de uma atividade, por exemplo, nos serviços agrícolas ou florestais. E aqui poderá ser enquadrável e poderá ter lugar a apoio. Despesas não elegíveis são as que estão aqui, mais uma vez, equipamentos em estado de uso, não pode ser nada proposto a pagamento que não seja novo. No que respeita aos pedidos de pagamento, portanto, submeti uma candidatura, ela veio aprovada, assinei o contrato de atribuição de ajudas e comecei a executar. Quando executo, remeto despesa para pagamento para ter o apoio correspondente. Portanto, isso é um momento para a frente, que tem a ver com a execução dos projetos, mas onde é importante perceberem que deve ser bem feito. Portanto, isto hoje é tudo muito controlado e para eu não ter problemas e vir o reembolso daquilo que está previsto, eu tenho que ter as faturas devidamente detalhadas daquilo que comprei, tenho que bater certo com o projeto, tem que ter os comprovativos de pagamento, transferências bancárias, cópias de cheques, tem que estar anexas à fatura, tem que demonstrar o movimento de conta por um extrato bancário, portanto, o pagamento de determinado investimento tem que estar refletido no meu extrato bancário, a saída do dinheiro, e aqui sim tem que remeter as certidões atualizadas de não dívida da Segurança Social e Finanças. Se isto estiver tudo bem, há lugar à transferência, normalmente no período de 2 meses do montante do apoio correspondente. O IFAP, que é o tal Banco do Ministério da Agricultura, que faz o controle dos pedidos de pagamento, neste momento está a fazer controle físico no local a vários pedidos de pagamento. No passado fazia normalmente no fim, hoje faz no primeiro, pode fazer um intercalar no segundo ou depois um no fim também. Podem ser apresentados até 4 pedidos de pagamento, sendo que o último pedido de pagamento tem que ser, no mínimo, 20% do total do investimento. Portanto, eu não preciso fazer o investimento todo de uma vez, mas posso repartir a despesa a realizar em 4 pedidos de pagamento e ir fazendo o investimento na medida que posso, na medida do financiamento também que consigo ter. Portanto, e de uma forma resumida, termino. Deixo aqui o tal e-mail por onde podem colocar dúvidas e também podem, no caso de haver interesse de preparação ou submissão de alguma candidatura, pedir uma proposta à Zona Verde para este tipo de serviço de elaboração e preparação das candidaturas. Devem remeter essa informação para este e-mail e que, entretanto, terão resposta. A nível de sites consultados, foram estes, basicamente, que estão aqui identificados e onde podem encontrar toda a informação que vos foi transmitida neste webinário.
Da minha parte agradeço e espero ver-vos depois em breve para outras ações e outras temáticas que possamos vir a desenvolver a nível dos webinários da Zona Verde. Muito obrigado.